Mas eu começo o programa falando sobre as mudanças de humor que o isolamento gera, principalmente o estresse. E tem mais, né? Eu me preocupo bastante com a pandemia que todos os especialistas em saúde mental falam que está por vir, que é a pandemia da doença psíquica. Então, a gente precisa entender para evitá-la, tá? Isso é importante. E aí eu pensei nos mais velhos, que muitas vezes estão bem mais sozinhos, porque os mais jovens ainda têm os filhos juntos, né? Mas aí fica vovô e vovó isolado. Então, para nos ajudar nessa conversa, para nos ensinar como lidar com toda essa situação, eu converso via Skype com o médico especialista em medicina preventiva e social, com especialização em medicina comportamental e certificado em telemedicina, Dr. Marcelo Drático. Olá, Marcelo, como vai? Muito bom vê-lo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Mesmo que via Skype, sinta-se em casa, viu? Cláudia, é um prazer. Muito bom te ver, muito bom ver o seu sucesso, como sempre. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. E sabe que pra gente é realmente uma grande alegria, porque eu sei que você tem muito a contribuir. Você tem um trabalho, principalmente nessa área de geriatria, muito importante, né? E de cuidado, de um cuidado carinhoso com os mais idosos. E eu fico pensando muito neles, até porque eu tenho telespectadores que não perdem a programação da Rede Vida, nem trocam de canal, não é? Eu sei que tem gente que nem troca de canal, mas que hoje está sentindo solidão, está sentindo aquela dor no coração. O que a gente pode falar para esse telespectador? Como é que ele pode se ajudar? Então, na verdade eu sou médico de família, né? Então trabalho com idosos, com adultos, e o que serve para um serve para o outro. O que está acontecendo, nós estamos enfrentando uma situação extrema, uma situação nova. Então, a gente tem que se reinventar um pouquinho. Não sei se você sabe, saiu uma publicação que por causa do isolamento no mundo inteiro, os abalos sísmicos no planeta Terra mudaram de padrão. Ou seja, aquele tremor das placas tectônicas, basicamente o chão do mundo inteiro ele está mudando, ele está se mexendo de uma forma diferente, porque as pessoas estão em isolamento, uma boa parte, né? Isso acaba mudando, mexe muito com a cabeça das pessoas, mexe muito com o humor da gente e acaba gerando um pouquinho de estresse a mais. Tá? Então, quando a gente vai falar, a gente vai acabar falando aí do que fazer, né? Mas eu acho que o ideal é a gente aproveitar esse momento de novidade para fazer aquelas coisas que a gente não conseguia fazer antes na rotina, ao invés de estressar com a rotina. Hoje a gente tem uma situação inédita, que é a telemedicina. Então, a pessoa pode se consultar, ou pode conversar com o seu médico, receber orientações, receber até a prescrição de uma medicação, se ela usa, um atestado, um pedido de exames, à distância, e ela pode ser orientada. No caso dos idosos, o que está acontecendo é o seguinte: ontem eu dei um treinamento para uma empresa e uma pessoa perguntou o seguinte: meus pais são idosos, estão em isolamento e eu sinto que eles estão ficando mal por causa disso, né? O que fazer? Então, na verdade, a gente tem várias novas ferramentas, né, Cláudio? Uma delas é o que a gente está usando agora. É o Skype, são as plataformas que você pode conversar com as pessoas, pode interagir de alguma forma. Então, eu sugeri para ele que usasse e abusasse dessas ferramentas. Tem algumas pessoas que precisam ter a visita da família por algum motivo. Você está doente, precisa de um cuidado. Então, a ideia é ir todo paramentado, né? Não ter contato tão próximo, aliás, não ter contato físico, usar máscara, álcool gel, ficar o mínimo possível, não ir se tiver algum sintoma doente. Tem algumas pessoas que têm a sorte de estar morando junto com os pais, ou são casados, estão com o cônjuge e os filhos. Então, o que eu sugiro é aproveitar para curtir as pessoas, para conversar, para conhecer um pouquinho mais, pergunta. E a coisa vai por aí, né, Cláudia? Tem algumas coisas que a gente pode eventualmente conversar. O que fazer para controlar melhor o estresse? Perfeito. Agora, eu já queria só te perguntar, você falou, então, seria seguro os filhos, pelo menos uma vez por semana, poderem visitar os seus pais usando máscara, fazendo toda a parte de higienização, tirando o sapato, né, e mantendo distância?
Então, na verdade, veja, a gente está enfrentando aí uma doença que acabou de fazer 6 meses de vida. É basicamente um bebê amamentando, que a partir de agora vai poder tomar mamadeira também, né? Então, a gente não sabe ainda muito sobre essa doença, ainda tem vários estudos saindo, mostrando para a gente alguns fatos científicos. O que a gente costuma orientar, o que a gente está orientando nesse período, é que se der para não ter contato, é melhor. É mais seguro. Principalmente os idosos, eles fazem parte do grupo de risco para a gravidade do Covid-19. Assim como os obesos, assim como o pessoal que tem problema do coração, hipertensão, quem tem câncer, e o idoso tem mais frequentemente câncer do que o adulto jovem. Uma série de outros problemas de saúde, imunidade, que a do idoso também normalmente é um pouquinho mais fraca. Então, agora, quando precisa ir por algum motivo, por exemplo, no caso de ontem, a pessoa que estava me perguntando, ele era executivo de uma multinacional. É porque os pais estavam deprimindo. Então, entre você deixar um problema de saúde crescer, por exemplo, saúde mental, né? Ou evitar o contato por conta do medo do Covid, a orientação é ir da forma mais segura que a pessoa puder. Por exemplo, o que você está falando, é máscara, é álcool gel, é evitar o contato físico, né? Mas mais importante, não ir se tiver com algum sintoma, por exemplo, sintoma gripal ou de qualquer outra doença. Perfeito. Porque, completando, né, Cláudia, a gente não pode esquecer que não tem só o Covid, as outras doenças continuam por aí, infecciosas, inclusive. Tem gripe por influenza, que é grave, tem resfriado, tem sarampo. É verdade. Agora, você ia falar de alguns passos, aí algumas coisas que a gente pode usar para evitar essa ansiedade, né? E uma delas que eu queria até te perguntar é se... Porque eu penso que a responsabilidade agora está nas mãos de cada um, né? Porque saber, todo mundo sabe, mas a gente precisa vencer aquela vontade de ficar em casa e ter força de vontade para colocar em prática todas as instruções que a gente anda recebendo. Sim. Tem 4 coisas que são fundamentais as pessoas fazerem, principalmente agora. Claro, primeiro é o seguinte, nós temos fatores estressores 1 milhão agora a mais, né? Então tem gente que está preocupada com o desconhecido, com ficar doente, problema financeiro, gente trocando o dia pela noite, tem atrito no convívio familiar. Os homens estão se queixando mais de ter que fazer home office, cuidar dos filhos e ajudar na faxina. E as mulheres estão se queixando mais de ter que aguentar os maridos, né? Então, a gente tem que, primeiro, para você combater os problemas emocionais, estresse, primeiro, cuidar da saúde. Cuidar da saúde. A pessoa que tem um problema de saúde, ela não pode deixar de cuidar. Um diabético não pode deixar de usar a sua insulina. Uma pessoa que tem problema do coração, se tiver dor no peito, não pode deixar de ir no pronto-socorro. E assim vai. Tá? E principalmente, o mais importante, é de jeito nenhum fazer automedicação. Então, para isso, o ideal é que cada um tivesse o seu médico. E hoje, por conta do isolamento e por conta de evitar contaminação, quando não precisa sair de casa para ir no pronto-socorro, por exemplo, tem a telemedicina. A gente consulta. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, o que fazer no dia a dia? Então, tem gente que está mudando o dia pela noite. Tem algumas orientações que a gente faz, mesmo à distância, para a pessoa dormir melhor à noite e ficar mais acordada de dia. Uma das coisas que a gente orienta é diminuir a luminosidade no fim da tarde, à noite em casa, diminuir luz, diminuir o brilho da tela do computador, da televisão. Outra coisa, tem alguns exercícios que dá para fazer em casa, faz muito bem para a cabeça, né, para tirar o estresse, inclusive para idosos. Tá? E tem coisas que você consegue fazer com tutoriais pela internet, por exemplo, meditação, relaxamento, uma série de coisas legais. Tá? Perfeito. Com respeito ao convívio, tem muito conflito. O que eu sugiro é o seguinte, tem que ter paciência e empatia. Quer dizer, empatia? Você se colocar no lugar do outro, tentar entender as coisas como o outro pensa sem julgar. Então fica muito mais fácil. Agora, se começar um conflito, uma discussão, melhor parar. Faz uma pausa, vai tomar um copo d'água, senão vai virar uma briga. E é difícil. Tá? Mas para mim, o que funciona mais é lazer e hobbies. Eu acho que em casa a gente pode aproveitar para fazer um monte de coisa. Tem gente que monta aviãozinho, tem gente que joga xadrez, tem gente que assiste série.
Hoje você pode ver stand-up comedy pelo YouTube, é de graça, tá? E você sabe, eu toco guitarra, toco um instrumento. Então eu fico lá, treino um pouquinho, faço uma higiene mental, eu gravo. Então, em épocas extremas, a gente tem que se reinventar. As pessoas precisam parar um pouquinho para o que eu posso fazer para relaxar a cabeça. Você vai achar, se tiver um hobby, melhor. Maravilha. Agora, tem uma coisa que é muito importante, para terminar, que é o seguinte: existe tratamento médico, clínico, para os distúrbios do humor, para o estresse exacerbado, para uma série de coisas. Então, a pessoa precisa saber que, às vezes, quando está passando daquele limite do tolerável, talvez seja o caso de fazer uma avaliação. Às vezes tem que ser presencial, mas pela telemedicina, graças a Deus, hoje a gente consegue fazer também. Então, precisa ter um profissional especializado. Tem técnicas de controle de estresse que a gente ensina. Tá, às vezes precisa de medicação e as pessoas precisam parar com esse preconceito, tá? Medicação, quando faz bem, é para usar, quando não faz bem, não usa. E tem algumas formas de terapia, principalmente que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que funcionam muito bem. Para idosos também. Então, essas 4 coisas precisam ser feitas. Tá, joia. Muito obrigada, doutor Marcelo Drático. Bom, a gente tem falado bastante sobre saúde mental aqui, mas eu vou continuar batendo nessa tecla porque eu entendo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Hoje eu tô feliz da vida porque meus pais ontem e hoje saíram de casa de máscara, protegidos, para dar uma andada pelo calçadão. E precisa, né? Um exercício físico é fundamental. Então eu espero que muitos outros também tenham a iniciativa de fazer o seu exercício e de cuidar da sua saúde. Eu te agradeço pela participação e vou passar os seus contatos aqui, tá bom? Obrigado, Cláudia. Estou à disposição para resolver todas as dúvidas que o pessoal tiver. E foi um grande prazer. Sucesso. Obrigada. marcelo.drático@einstein.br ou através do telefone 11 99 166 8630. Às vezes a gente precisa bater um papo, né? Então anota o telefone aí porque a telemedicina está à nossa disposição e isso é bom.